Ao voltar do trabalho, nossa protagonista se deparou com uma cena chocante em sua casa. Sua filha e seu marido estavam inertes, próximos a uma corda e a um bilhete de despedida. A polícia rapidamente concluiu que ele tirou a vida dela e depois a própria. Incrédula e determinada a descobrir a verdade, nossa protagonista persistiu para que o caso fosse reaberto. Após uma visita inesperada e uma nova investigação, a verdade foi revelada, deixando todos chocados ao saberem o que realmente aconteceu. Meu nome é Antônia, estou completando 50 anos este ano. Trabalho como funcionária de meio período em uma pequena empresa local, além de administrar minha casa. Meu marido, Will, tem 52 anos, 2 anos mais velho que eu. Ele trabalha como chefe de seção no departamento de assuntos gerais de uma pequena e média empresa. Temos uma filha, Lara, que tem 12 anos e está na 5ª série. No entanto, Lara não é nossa filha biológica, ela é adotada. Will e eu nos casamos aos 20 anos, mas não podíamos ter filhos biológicos. Passamos por tratamentos de infertilidade por um longo tempo. No entanto, o fardo sobre meu corpo era significativo, e antes de completar 40 anos, decidimos desistir. Em vez disso, discutimos e optamos por adotar uma criança. Essa criança acabou sendo Lara. Lara cresceu saudável, tornou-se amável e obediente. Seja ela nossa filha biológica ou não, não importa, nós valorizamos Lara acima de tudo. Compartilhamos um vínculo que não é diferente de uma família comum, senão mais forte. Pensar que um evento tão assustador poderia acontecer conosco, eu não conseguia acreditar. Não, ainda não posso, mas é a dura realidade que estamos enfrentando. Mãe, já estou em casa. Lara voltou para casa antes de anoitecer, como sempre, com sua voz alegre. Ouvi alguns colegas de classe atrás dela. Eram Dennis e Enola. Dennis é um garoto travesso que se destaca nos jogos, enquanto Enola é uma aluna diligente. De alguma forma, eles se dão bem, e recentemente têm jogado juntos exclusivamente. Quando eles entraram no quarto de Lara, pareciam estar se divertindo muito. O som das risadas deles era reconfortante. Enquanto isso, na cozinha, preparei lanches para os 3 e comprei um bolo em uma confeitaria perto da estação. Perguntei-me brevemente se era muito barato, mas então lembrei que não há necessidade de ostentação. A verdade é que a escola primária de Lívia tende a ser frequentada por muitas famílias ricas. Isso acontece porque muitas empresas grandes estão localizadas nas proximidades, o que naturalmente atrai presidentes de empresas e pessoas do tipo. Conseguimos um terreno barato de parentes do William e simplesmente construímos uma casa. Não é como se tivéssemos muito dinheiro, então isso foi inesperado. Em eventos como as conferências de pais e professores da escola primária, havia muitos pais vestidos com roupas glamurosas e carregando itens de marca caros. Me senti um pouco desconfortável naquela atmosfera por não ser uma pessoa que usa marcas. E nas reuniões subsequentes da escola, as conversas eram dominadas por discussões sobre viagens ao exterior e restaurantes chiques. Ainda me lembro vividamente de me sentir deslocada. Consequentemente, os filhos também têm roupas bonitas e gostos refinados. Pensando nisso, hesitei em servir lanches baratos para os amigos da Lara, sabendo que eles notariam. Mas não há necessidade de me esforçar para servir lanches luxuosos para crianças. Não é bom mimar a Lara com extravagâncias desde cedo. Me recompus, bati na porta da Lara e entrei. O lanche de hoje é bolo de coco, aproveitem juntos, disse. Todas as crianças aplaudiram. Oba! Obrigada, tia, agradeceu Dennis com os olhos brilhando, e Enola me agradeceu com seu jeito fofo, dizendo obrigada, mamãe. Lara também sorriu. Crianças são inocentes, independentemente das preocupações dos adultos, pensei para mim mesma. Mas então, Dennis inesperadamente comentou, tia, este é o bolo mais barato da loja perto da estação, né? Respondi um pouco nervosa, ah sim, Dennis, mas mesmo sendo barato, é realmente delicioso. Na loja, eles têm o melhor cheesecake. Não é verdade que quanto mais caro, melhor o sabor? Sua família está com dificuldades financeiras? O questionamento de Dennis deixou tanto eu, quanto Lara perplexos. Enquanto ponderava como responder, Enola veio em socorro, dizendo, isso não está certo, Dennis. É rude falar de preços assim. Ah, não tem problema. Aliás, se parece com o bolo que pedimos de um famoso confeiteiro outro dia em casa, estava tão delicioso, Dennis continuou fazendo um elogio. Lara e Enola concordaram. Apesar de não me importar,
fiquei surpreso com a atitude dele. Bem, suponho que seja a idade em que as crianças querem se exibir sobre algo, pensei. Com as crianças ficando animadas, saí do quarto de Lara. Will voltou para casa, nos reunimos na mesa de jantar e, como sempre, Lara começou a conversar. Jogamos juntos hoje, consegui vencer a Enola, mas não consigo vencer o Dennis. Ele é muito bom em jogos, sabia? Além disso, ele é muito experiente e um fã de comida também, disse Lara. Entendo, respondi casualmente, refletindo sobre os eventos do dia que me deixaram com sentimentos confusos. Não esperava que Dennis trouxesse de repente o assunto dos preços à tona. Acredito que a família dele deve ser rica. Lembro-me de ter visto a mãe de Dennis em uma conferência de pais e professores, vestida com roupas luxuosas e me lançando olhares desdenhosos. Com esse comportamento, é provável que tudo em sua casa seja sofisticado, e eles provavelmente só comem coisas caras regularmente. Um bolo barato como o que eu comprei provavelmente está abaixo do padrão deles. Will, que parece não estar ciente desse assunto, sorriu felicíssimo. Estou feliz que você tenha bons amigos, ele disse. Sim, desde que entramos nesta aula, todos os dias têm sido muito divertidos. É um momento de paz, respondi, como sempre, me sentindo à vontade. Mal sabia eu que dias tão pacíficos de repente entrariam em colapso. De repente, Lara parecia um pouco desanimada. Perguntei-me se algo tinha acontecido na escola. Talvez ela tenha brigado com os amigos ou esteja enfrentando dificuldades nos estudos. Ultimamente, ela não tem jantado muito e tem passado mais tempo trancada em seu quarto. Hoje mesmo, ela foi direto para o quarto assim que chegou em casa, antes de vir à cozinha alegremente falar sobre o dia na escola. Preocupada, comprei os biscoitos favoritos de Lara no meu caminho de volta do trabalho para casa. Pensei que poderíamos comer juntos e eu poderia ouvir seus problemas. Lara, eu comprei um lanche para nós, imaginei seu rosto encantado. Distraidamente, abri a porta sem bater. Espere, não entre. Gritei em pânico ao ver algo cair das mãos dela. O que é isso? Peguei o objeto do chão enquanto Lara empalidecia. Era um teste de gravidez. O que é isso? Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, e minha voz tremia ao questionar. Foi Lara quem começou a falar, mas depois ficou em silêncio. Não importava o quanto eu perguntasse, tentasse acalmar-me ou qualquer coisa, Lara não dizia uma palavra. Tudo o que pude confirmar foi que aquele teste de gravidez pertencia a Lara, o que significava que Lara estava grávida. Não posso acreditar que seja verdade, murmurei. Lara começou a menstruar este ano, mas ela ainda está no ensino fundamental, ainda é uma criança. Ouvi dizer que algumas crianças da idade dela já têm namorado, mas Lara não é desse tipo. Mesmo quando perguntei quem era, Lara não disse. Será que alguém a forçou? O pensamento me causou arrepios na espinha. Que tipo de pessoa faria tal coisa com uma criança como ela? Eu persisti com todas as minhas forças, implorando para Lara falar, mas nada adiantou. De então, as lágrimas finalmente vieram. Naquele momento, uma angústia profunda tomou conta de mim, enquanto eu tentava desesperadamente terminar o jantar que havia sido interrompido. Quando Will chegou em casa, a atmosfera à mesa era densa, marcada pelo silêncio entre nós três. Observei Lara comendo de maneira automática, como se estivesse em outro mundo, antes de se retirar rapidamente para o seu quarto. Por favor, Lara, precisamos conversar mais, eu implorei, mas minhas palavras pareciam desaparecer. Ela não disse uma única palavra, deixando um vazio doloroso entre nós. Eventualmente, Will sentiu que algo estava errado e perguntou o que estava acontecendo. Vocês duas brigaram, ele questionou. Deixei escapar um suspiro profundo diante das palavras de Will. Decidi contar tudo para Will. Não consigo lidar com um assunto tão sério sozinha, disse ao compartilhar a história. Will ficou chocado. Não pode ser. Você tem certeza de que não foi um erro? Ele perguntou. Mas eu vi com meus próprios olhos, e Lara mesma confirmou, respondi. O rosto de Will se contorceu enquanto ele exclamava, mas Lara ainda está no ensino fundamental. Quem faria uma coisa dessas com ela? Eu compartilhei minhas suspeitas, lembrando do e-mail que recebi alertando sobre uma pessoa suspeita rondando a escola outro dia. Eu não quero nem pensar sobre isso, concluí, perturbada. Será que ela foi abordada por alguém suspeito no caminho da escola para casa? Will concordou com a cabeça, sim, pode ser por isso que ela não quer falar. Mas se ela está realmente grávida, precisamos levá-la à obstetra.
Você tem razão, e eu mesmo tentarei falar com Lara. Dependendo de como as coisas vão, talvez tenhamos que envolver a polícia, comentei. A menção da polícia me deixou tonta, já era uma situação inacreditável. Mas precisávamos pegar o culpado rapidamente. Não podia perdoar quem quer que sujeitasse uma aluna do ensino fundamental a algo assim. Precisávamos agir imediatamente. Felizmente, o próximo dia era sábado e todos estavam de folga. Eu convenceria Lara a ir para o hospital ou a polícia, tendo decidido que estávamos preparados para o que estava por vir no dia seguinte. Depois de terminar o café da manhã, quando estava prestes a falar com Lara, meu telefone tocou. Era meu chefe do trabalho. Parecia que houve alguns problemas e me perguntaram se eu poderia ir ao local de trabalho, onde estavam o presidente, sua esposa, um gerente em tempo integral e 2 trabalhadores de meio período, incluindo eu, totalizando 5 pessoas. Normalmente, os trabalhadores de meio período não trabalham nos finais de semana, mas eles precisavam de ajuda extra. Hesitei, mas como disseram que estaria terminado até a hora do almoço, concordei com relutância. Expliquei a situação a Will e disse que tinha que ir trabalhar. Will concordou e disse que falaria com Lara. O trabalho era corrigir um erro em uma nota fiscal de um pedido, e embora devesse ser feito até o horário do almoço, acabou se estendendo até às 3 horas. Fiquei me perguntando se Will e Lara estavam cansados de esperar. Estou em casa, gritei enquanto corria de volta, mas não obtive resposta de ninguém. Desconfiada, entrei na sala e, para minha surpresa, fui recebida com uma visão chocante. Lara e Will estavam deitados de bruços. Lara. Will. O que está acontecendo? Corri em pânico, mas nenhum deles estava respirando. Perto deles, havia uma corda e o que parecia ser um bilhete. Peguei o bilhete descuidadamente, que dizia o seguinte: Sinto muito, fui eu quem machuquei a Lara. Não espero ser perdoado, assumir a responsabilidade é o mínimo que posso fazer. Vou sair deste mundo com a Lara. Minha mente ficou em branco quando li que foi o Will que engravidou a Lara e tomou medidas tão drásticas. Liguei para uma ambulância e para a polícia, tenho certeza de que os 2 já estavam sem vida. Mal conseguia processar o que estava acontecendo, parecia um pesadelo, não realidade. Apesar da minha confusão, a polícia continuou com suas obrigações de maneira indiferente. A cena foi rapidamente examinada e depois fui levada para a delegacia para interrogatório. Lá, tive que falar sobre coisas que eram dolorosas demais para colocar em palavras, que Lara não era minha filha biológica, que ela estava grávida, e que estávamos a caminho do hospital e da delegacia pouco antes disso acontecer. Ficar detida por tanto tempo e ter conversas constantes me deixou exausta. Eu também estava lidando com o choque emocional e me sentindo mentalmente confusa. Foi então que aconteceu. O detetive de meia-idade que estava na minha frente olhou para mim com simpatia e disse: Seu marido deve ter entrado em pânico. Se você tivesse ido para o hospital, eles teriam feito exames e o relacionamento dele com sua filha teria sido exposto. Em resposta a essas palavras, retruquei: Meu marido não é assim. Deve haver algum engano. Lamento dizer isso, mas esses tipos de incidentes são surpreendentemente comuns. Ela não é sua filha biológica, certo? É possível que você a tenha adotado com esse propósito desde o início. As palavras do detetive me deixaram atordoado. Como você se atreve? O que está dizendo? Meu marido e eu criamos a Lara com amor e carinho. É impensável ter intenções tão obscuras. Quando disse isso, a expressão do detetive tornou-se ainda mais lamentável. Bem, eu entendo que você gostaria de acreditar nisso, mas você sabe que os homens podem ter rostos que não mostram às suas esposas. Eu queria dizer que Will não era assim, mas minha boca simplesmente não cooperava. A exaustão e a raiva haviam chegado ao limite e eu não conseguia mais falar. Eles concluíram que Will tirou a vida de Sarah e depois a própria vida com base no bilhete. Eu sabia que isso era impossível. Por mais que eu tenha insistido, a polícia não me ouviu, e isso resultou na falta de uma investigação mais detalhada. Os funerais de Lara e Will foram realizados, e mesmo passando por esses procedimentos, eu ainda não conseguia acreditar. Parecia um pesadelo, com a descrença percorrendo todo o meu corpo. Minha mente estava sempre embaçada, como se estivesse envolta em neblina. Com a ajuda dos meus pais consegui passar pelo funeral de alguma forma. Os amigos da escola de Lara, especialmente seus amigos íntimos Enola e Dennis, também compareceram. Will tinha amigos e colegas de trabalho que também estavam presentes.
Todos ficaram impressionados com a tristeza, mas a forma como faleceram foi tão trágica que não poderia ser ignorada. A delicadeza com que as pessoas trataram a situação foi notável. Mas eu ouvi sussurros dos enlutados, parece que ele gostava de crianças pequenas. Que coisa terrível! Não, isso não é verdade. Eu queria gritar e refutar tudo. Por que a conversa tomou esse rumo? Will nunca faria algo assim, pensei. Mas não pude fazer nada a respeito. Ultimamente, não tenho conseguido dormir nem comer, dia após dia. Estou completamente exausta. Minha vida era tão comum até agora, então por que as coisas tiveram que acontecer desse jeito? Fiquei sem energia para fazer qualquer coisa. O tempo passou como em qualquer outro dia. A campainha tocou e eu abri a porta. Era Enola e sua mãe. Não as vejo desde o funeral. O rosto dela parecia ainda mais inchado de lágrimas do que antes. Obrigada por terem vindo, Enola. Forcei um sorriso em meu rosto cansado enquanto dizia isso, e as guiei até a sala. Enola ainda chorava enquanto fazia suas orações por Lara. Lara, eu queria brincar mais com você. Eu queria brincar e estudar junto com você. Lara, estou com saudades. A voz pura da criança quase trouxe lágrimas aos meus olhos novamente. Mas logo o comportamento de Enola mudou drasticamente. Ela começou a chorar cada vez mais, pedindo desculpas repetidamente. Me desculpe, a culpa é minha, dizia ela. O que você disse? Por que você disse que a culpa é sua? Perguntei. Enola ficou em silêncio, e foi sua mãe quem tomou a palavra. Na verdade, há algo que Enola me contou. Então ela revelou algo chocante. Eu não sabia disso. Obrigado por me contar, respondi, atordoada após ouvir a história. Acho que é melhor informar a polícia sobre esse fato, disse a mãe de Enola com firmeza. Abaixei a cabeça, ciente de que não iam querer reabrir o caso. Então, a mãe de Enola disse de repente, tenho parentes na polícia. Vou informá-los e pedir que iniciem uma investigação. Por favor, senhora, imploro, pois a memória de Lara e Will está em uma situação lamentável. Enola também implorou, com lágrimas nos olhos. As palavras delas mexeram com meu coração enfraquecido. Entendi um pouco o que havia acontecido de verdade. Eu queria descobrir mais sobre o que aconteceu com Lara e Will. Como Enola e sua família estavam dispostas a cooperar, decidi reunir todas as minhas forças e fazer o que pudesse. Então, fui à delegacia para compartilhar os fatos transmitidos por Enola e sua mãe. Informei o detetive idoso com quem falei antes e pedi que conduzisse uma outra investigação. O detetive mostrou-se hesitante. Expliquei que havia necessidade de mais investigação, então fiz um pedido formal ao detetive. Eu implorei, pedindo por favor que reconsiderasse, de forma persistente. No entanto, a resposta do detetive permaneceu inalterada. Ele começou a mencionar outros casos para tratar e a dizer que estavam ocupados, o que me deixou sem escolha. Foi nesse momento que mencionei o parente que trabalha na força policial, como ouvi da mãe de Enola. Quando mencionei que tinha falado com aquela pessoa, o detetive de repente empalideceu. Pedindo desculpas, ele saiu da sala. Depois de um tempo, voltou com alguém que parecia ser seu superior. Em um tom educado, eles disseram que conduziriam uma investigação. Fiquei surpresa, parece que o contato policial relacionado à mãe de Enola é bastante influente. Em todo caso, foi um desenvolvimento positivo. Respirei aliviada e as coisas tomaram um rumo significativo. Alguns dias depois, 2 policiais apareceram em casa. A atmosfera era diferente e eles pareciam se desculpar. Na sala, eles pediram desculpas imediatamente. Sinto muito pelo jeito que as investigações foram conduzidas chegando à conclusão errada, murmurou um dos policiais com uma expressão séria. Ambos foram mortos por um terceiro, concluíram. A polícia que conduzia a investigação revisou todos os aspectos minuciosamente. Recuperaram as impressões digitais da arma, revisaram pertences pessoais, imagens das câmeras de segurança e entrevistaram os vizinhos. Como resultado, encontraram imagens de uma câmera de segurança perto da residência mostrando o carro do novo suspeito. Eram Lauren e Samuel, os pais do amigo de Lara, Dennis. Foram eles que tiraram a vida de Lara e Will. Na verdade, foi Dennis quem engravidou Lara. Essa foi a confissão que ouvi de Enola naquele dia. Segundo ela, o assunto remonta a vários meses atrás. Dennis, que era curioso e conhecedor, começou a ver filmes adultos.
Por curiosidade, ele propôs a Enola: vamos brincar de adultos. Enola não tinha muito conhecimento e não entendia realmente o que o ato implicava. No entanto, ela de alguma forma sentiu-se desconfortável e intuitivamente se recusou. Ela não se sentiu à vontade em contar o que havia acontecido e manteve isso para si mesma, incapaz de confiar em ninguém desde então. Dennis desistiu de tentar persuadir Enola e passou para Lara. De acordo com Enola, Lara também parecia não ter conhecimento sobre o assunto. Na minha perspectiva, Lara era inocente e não demonstrava interesse em tais assuntos. Acho que Lara não recusou pois provavelmente não entendeu para onde aquilo levaria. Eu deveria ter dito a ela para simplesmente recusar, mesmo se Dennis insistisse. Se tivesse feito isso, as coisas não teriam terminado assim. A culpa é minha, disse Enola enquanto chorava. Ela parecia se arrepender de não ter aconselhado Lara. No entanto, a situação piorou. Ela ficou chocada ao saber que o Will, pai de Lara, era suspeito. Por isso ela criou coragem e confidenciou à própria mãe, percebendo que não podia mais ficar quieta. A mãe de Enola, que estava ciente de tudo, trouxe Enola para minha casa. Já que quem engravidou Lara não foi seu marido e sim Dennis, não há razão para ficar em silêncio. É difícil dizer isso, mas eu acredito que o que aconteceu com a sua filha e seu marido foi feito por alguém próximo a Dennis, para silenciá-los. A mãe de Enola achou difícil dizer o que ela pensava que realmente aconteceu, mas sua terrível previsão acabou se mostrando verdadeira. Os pais de Dennis, Lauren e Samuel, elaboraram um plano que teve início quando souberam da gravidez de Lara. Lara, confusa com as mudanças em seu corpo, deve ter compartilhado a situação com Dennis e naturalmente, e isso chegou aos ouvidos dos pais de Dennis por meio dele próprio. Lauren e Samuel entraram em pânico, já que a família de Dennis era prestigiada entre parentes de alto status social, todos sendo da elite. Era estritamente proibido que uma criança que ainda estava no ensino fundamental se envolvesse em qualquer escândalo. Então, os dois decidiram agir antes que a situação piorasse. Talvez tenham até pensado em uma história na qual Lara teve um final infeliz depois de ser abordada por um predador. Inicialmente, parecia que eles planejavam atrair Lara para algum lugar sozinha, com algum pretexto. Tudo isso aconteceu em uma manhã de sábado, depois que eu saí para o trabalho. No entanto, Will deve ter confrontado Lara naquele momento e ela contou a verdade a ele e por isso juntos foram para a casa de Dennis. Porém, essa foi uma reviravolta inesperada para Lauren e Samuel. Eles instruíram Lara a ir secretamente, sem informar seus pais, e quando Will chegou na casa com Lara, Lauren e Samuel entraram em pânico e mudaram o plano. Decidiram tomar medidas contra Lara e Will, armando toda a cena para jogar a culpa em cima de Will. Eles trouxeram os corpos para nossa sala. Ao lado de Lara e Will, deixaram uma corda e um bilhete, na qual o conteúdo era que Will se apaixonou por Lara e ela acabou engravidando e então ele não teve escolha a não ser agir. O bilhete foi falsificado no computador para evitar ser detectado, e também foi usado luvas para não deixar impressões digitais na casa. O plano funcionou sem problemas. Fiquei me perguntando por que a investigação policial foi tão negligente, mas havia uma razão para isso. Era devido aos costumes peculiares dessa área, onde há muitas pessoas ricas e empresários. A polícia tinha o hábito de apoiá-los de várias maneiras, o que era conveniente para ambas as partes, já que trocavam vários favores. Portanto, por não serem ricos nem terem uma empresa, um estranho aparente estava em desvantagem desde o início. Não havia incentivo para se esforçar em investigar estranhos, o que naturalmente resultou em um trabalho de baixa qualidade, mesmo em uma situação que sugerisse que um terceiro pudesse ter cometido o crime. A polícia, sem realizar uma investigação adequada, simplesmente aceitou a nota de despedida como prova de um crime em circunstâncias obscuras. Parecia que esse incidente seria enterrado na escuridão, mas então um salvador inesperado apareceu, a família Enola. O fato de a mãe de Enola ter parentes na polícia provavelmente significa que eles não são apenas policiais comuns, é provável que sejam bastante influentes dentro da corporação. Caso contrário, não teriam iniciado a investigação. Mais tarde, descobri que o detetive idoso encarregado de mim havia sido rebaixado, o que também pode ser atribuído aos contatos influentes da família Enola dentro da polícia após uma revisão. As imagens das câmeras de segurança do bairro mostraram o carro de Lauren e Samuel, o que por si só não é evidência conclusiva. No entanto, um depoimento de um vizinho que alegou ter visto um casal suspeito entrando e saindo da casa também foi obtido com base nessas informações. Um mandado de busca foi autorizado para a casa de Lauren e Samuel. Não está claro se eles previram essa reviravolta,
mas a casa da família de Dennis foi cuidadosamente limpa, não foram encontradas impressões digitais, mas tivemos sorte. Fibras das roupas que Lara usava naquele dia foram descobertas. Além disso, pegadas que se acredita serem de Will foram encontradas na entrada da frente. Com base nessas evidências, Lauren e Samuel foram detidos inicialmente e tentaram mentir, mas quando confrontados com as evidências, confessaram prontamente. Eles admitiram ter tirado a vida de Lara e Will, tudo para encobrir o chocante escândalo de Dennis, um estudante do ensino fundamental que engravidou Lara. Com Will inocentado, sinto-me um pouco aliviada. É muito triste que Will não apenas tenha falecido, mas também tenha sido falsamente rotulado como criminoso. Mais tarde, esse incidente se tornou uma grande notícia e causou comoção na sociedade, tanto na televisão quanto nas revistas. Foi retratado como o lado sombrio de uma família rica. Fotos da família de Dennis estavam circulando nas redes sociais, embora eu pessoalmente não tenha visto, um amigo ou conhecido me contou. No entanto, evitei absorver informações incertas da internet. Agora, estou focado em lutar nos lugares reais, como o tribunal. Como membro da família enlutada, decidi usar o sistema de participação da vítima e comparecer ao tribunal. Não posso simplesmente deixar essas pessoas escaparem sem dizer uma palavra. Em vez de me deixar abater pela tristeza, planejo contra-atacar no dia do julgamento. Assim que me sentei, meus olhos se fixaram imediatamente em Lauren e Samuel. Eles pareciam abatidos e envelhecidos, longe de parecerem glamourosos ou ricos. No entanto, lutei para conter a raiva e a tristeza que continuavam a emergir. Não consigo perdoar o fato de Lara e Will terem sido mortos apenas por causa das aparências dessas pessoas. Solicitado pelo juiz, fiz uma declaração de que Lara não era nossa filha biológica, mas a amamos e cuidamos dela com carinho. Você consegue imaginar a dor de ter isso tirado de você repentinamente, por motivos injustos? E ainda por cima, você planejou matar meu marido e até tentou rotulá-lo como criminoso. Não vou perdoá-los por tirar 2 vidas apenas para manter as aparências e encobrir o erro do seu filho com razões tão fúteis. Exigi a pena máxima. Vocês tiraram a vida da minha família, quero que sintam na pele o que fizeram com eles, gritei, e a sala do tribunal ficou em silêncio. Lauren e Samuel estavam abatidos e trêmulos, acabavam de perceber a seriedade dos crimes que cometeram. Mas já era tarde demais para reconsiderar suas ações após tirarem a vida de alguém. Se houvesse uma possibilidade, eu os queria de volta, caso contrário, queria que Lauren e Samuel pagassem com suas próprias vidas. Então o veredicto foi anunciado conforme solicitado, os 2 foram condenados à pena máxima. Honestamente, senti um alívio momentâneo, embora não soubesse quando a sentença seria executada. Lauren e Samuel passarão o restante dos seus dias com medo. Lara e Will não retornarão, mas espero que eles compreendam ao menos um pouco do medo que os 2 enfrentaram. É verdadeiramente lamentável que suas vidas tenham sido perdidas por um motivo tão trivial quanto a aparência. E há mais uma pessoa envolvida neste caso, Dennis. Embora ele não estivesse diretamente envolvido no incidente que tirou a vida de Lara e Will, é um fato que ele engravidou Lara. Porém Dennis está no ensino fundamental e ainda tem 14 anos e não pode ser submetido à punição. Portanto, foi feita uma denúncia aos serviços de proteção à criança e ele foi colocado em um orfanato e agora enfrenta as consequências de suas ações chorando e se arrependendo, pois sucumbiu aos desejos e à curiosidade ferindo Lara no processo. Espero que ele nunca se esqueça disso e que reflita sinceramente sobre o acontecido. Eu compartilhei o desfecho do julgamento no túmulo de Lara e Will. Will foi considerado inocente, Lara. Sinto muito por não ter conseguido protegê-la, mas esses indivíduos foram condenados à pena capital. Isso não quer dizer que vocês 2 vão retornar, mas a justiça foi feita. Então, que vocês descansem em paz. Enquanto eu falava, as flores que tinha acabado de colocar oscilaram suavemente. Talvez tenha sido o vento, mas pareceu como se ambos tivessem respondido, e lágrimas surgiram nos meus olhos. Passaram-se 10 longos anos desde então. Agora, vivo em uma cidade distante, distante daquele lugar que um dia foi o centro de minhas lembranças mais profundas. Era um desafio constante estar imersa nesse ambiente saturado de memórias de Lara e Will, onde cada esquina evocava lembranças dolorosas e doces ao mesmo tempo. Mas o que mais pesava em meu coração é a exaustão de viver em um mundo onde os privilegiados se reúnem em busca de aparências e status social, onde a ganância e os interesses superficiais levaram Lara e Will a um destino trágico e injusto. É uma tristeza profunda ver como as vidas deles foram desperdiçadas por um sistema corrupto que favorece os poderosos e esquece os vulneráveis.
minha alma ansiava por um propósito maior. Por isso, tenho dedicado meu tempo e energia à Associação de Vítimas de Crime, onde posso fazer a diferença, onde posso oferecer apoio e esperança a outros que enfrentam a mesma dor e desamparo. Enola tem sido uma grande ajuda nessa jornada. Atualmente, ela é estudante universitária de psicologia e acabou morando sozinha na mesma cidade que eu. Com sua matrícula na universidade, ela começou a se envolver nas nossas atividades. Enola carregava consigo uma culpa profunda por não ter conseguido alertar Lara, mas eu a assegurei de que a família de Dennis é inteiramente responsável por aquele incidente e não há culpa alguma sobre Enola. Eu a tranquilizei diversas vezes, e ao longo do tempo, mesmo que tenha demorado um pouco, ela começou a seguir em frente, mostrando um sorriso. A existência da Associação de Vítimas gradualmente se tornou conhecida, resultando em um aumento de palestras, artigos em revistas e aparições na televisão. Fiquei bastante ocupada, mas nunca esqueço de Lara e Will, nem por um momento. Muitas vezes, reflito sobre como seria a vida se eles ainda estivessem conosco. Cada vez mais, ao me dedicar ao meu trabalho, busco ser útil de todas as maneiras possíveis para apoiar as diversas famílias de vítimas de crimes. Isso, acima de tudo, é a melhor forma de honrar a memória daqueles que se foram. Assumi como missão cumprir meus deveres daqui para frente, mesmo que os desafios se intensifiquem. Pretendo seguir em frente e acredito que Lara e Will estão em paz e que um dia vamos nos encontrar novamente. O que você achou do desfecho desta história? Compartilhe nos comentários sua opinião e deixe seu like e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade.